Oi, boa tarde. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Hoje eu resolvi deixar um recado. Eu tenho falado tanto aqui sobre a mudança que se iniciou na minha vida a partir desse livro, O Poder do Agora. Ele foi o primeiro de alguns que eu tenho lido e para mim ele foi muito importante. Foi o primeiro passo, foi o passo muito importante, talvez o mais importante. Por quê? Porque através desse livro eu descobri que o maior inimigo que eu tinha, o maior inimigo que nós temos, é a nossa própria mente. É aquela mente agitada, a mente pessimista, a mente que não consegue transpor aquilo que é visível, não consegue ver além do muro. A mente que é condicionada aos nossos 5 sentidos, que é o mais limitado que existe, que não permite que a gente veja além. O 6º sentido, o 7º sentido, o 9º, 10º sentido, que são as camadas ou as dimensões espirituais da vida. Essa mente que nos mantém presos aqui nesta terra, naquilo que humanamente é possível, que a ciência diz que é possível, que a religião diz que pode ou que não pode. Então esse livro, ele veio me ajudar a transpor esses limites, a controlar a minha mente, a domesticar ou a colocar a minha mente no lugar dela, que é o lugar da mente, é a de executar tarefas, né? De solucionar as coisas possíveis, as coisas materiais, de entender as coisas deste mundo, da matéria. Fora isso, ela nos atrapalha muito. Então o Poder do Agora, ele veio me dar essa arma muito poderosa, que é tirar a minha mente dos problemas, tirar o foco da minha mente daquilo que é impossível humanamente. Tirar da minha mente aquelas asas desgovernadas que me levam para todos os lugares ao mesmo tempo, aumentando a minha ansiedade, aumentando a minha preocupação, aumentando os meus medos, criando os meus monstros, os meus demônios, esfregando na minha cara o tempo todo que não pode, não dá, porque foi provado que não pode, que foi provado que não dá. O impossível só existe na mente da gente. Porque se nós dizemos que cremos em Deus, a gente não pode acreditar que o impossível existe. Porque a Ele tudo é possível, Ele diz isso. E Ele diz que se creres, fareis as coisas que eu faço e fareis ainda melhores ou maiores, né? Então a gente vive essa dualidade do que é possível e do que não é possível segundo a nossa mente, segundo o nosso entendimento. Então esse livro veio abrir essas portas para mim. E eu acho muito importante passar isso para frente, porque não adianta eu descobrir um tesouro e guardar egoisticamente só para mim. Isso é anticristão, eu poderia dizer, né? Isso é anti-humano. O humano tem que partilhar, tem que ajudar, tem que estender a mão. E eu gostaria de fazer isso, expor, explicar um pouco, talvez compartilhar um pouco do bem que eu tenho alcançado, do bem que eu tenho recebido através de reflexões a partir desse livro. Eu tenho alguns outros, são muitos, que eu tenho lido também, estou refletindo a respeito de tudo, e toda a minha realidade, o meu ponto de vista, o meu modo de ver e de agir diante das situações tem mudado. E isso muda tudo, né? Tudo começa dentro da gente, tudo começa na nossa mente. E Jesus já falava isso em uma linguagem bem simplificada. Se creres, verás a glória de Deus. O reino dos céus está dentro de vós. Eu estarei contigo até o final dos tempos. Então, a gente sabe de todas essas coisas superficialmente, apenas na mente. E a gente consegue, através de muita reflexão, muita dedicação, transpor isso para o mais profundo, para o nosso subconsciente, onde moram os nossos medos, onde foi programada a nossa limitação, porque desde que nascemos, ouvimos que não podemos isso, não podemos aquilo, isso não é possível, isso está certo, isso está errado, e a partir disso a nossa realidade é criada pela nossa mente, a partir do que nós realmente acreditamos, lá no fundo, no subconsciente, no nosso coração, no nosso sentimento. Muitas vezes nós proclamamos, eu creio,
Mas no fundo nós não cremos, nós duvidamos, nós colocamos limites. Por quê? Porque a nossa mente procura meios de resolver aquilo, meios de conseguir aquilo. E como ela só conhece os nossos 5 sentidos, a nossa limitação, ela já determina que não é possível. E isso é o que vai acontecer. Se você disser que está certo, se você disser que pode, ou se você disser que não pode, nos 2 casos você estará certo. É isso que você vai conseguir trazer para a realidade, para o material, para o físico, para o real da sua vida carnal. Aquilo que você realmente acredita. Não na superfície, não na mente, mas no íntimo do seu coração, lá no subconsciente registrado. Eu creio que tudo é possível. Como? Não sei, mas é possível. É acreditar que além dos seus 5 sentidos, além da sua capacidade humana, existe o ser divino que habita em você. E pode fazer muito mais do que você conseguiria fazer sozinho. E esse livro vem trazer isso. Tirar da sua mente as limitações. Colocar a sua mente no lugar de servo e não de dominador. Deixar que você como ser divino habitando um corpo humano, domine, comande a sua vida, dite as regras da sua vida. E não as sociedades, as religiões, as limitações, as crenças, os dogmas. Não isso. Você deixar com que o divino floresça em você. Você deixar com que o divino que habita em você tenha voz. Não fique escondido, fechado num baú, lá no fundo. Trazer à tona. Uma das coisas que já diz aqui no início desse livro, eu vou ler para você. E eu quero convidar você a participar, a assistir, a compartilhar. Eu vou fazer algumas leituras de trechos que eu achei muito interessante, muito importante passar para o crescimento, para a expansão do entendimento, do conhecimento, da iluminação, da clareza espiritual, da clareza mental. Eu vou trazer alguns trechos lidos e comentados. Espero que te ajude. E se te ajudar, compartilha com outras pessoas, porque é isso que eu estou fazendo. E eu sempre digo aqui, né? Às vezes as pessoas fazem promessas a Deus em gratidão ao que recebeu ou por aquilo que querem receber. E fazem, às vezes, promessas de fazer isso ou aquilo. Algumas pessoas chegam a ir andando até Aparecida do Norte, uma das coisas. É ótimo, claro, tá no grupo, tá andando, tá se exercitando, tá se aventurando. Mas aí eu pergunto, o que isso acrescenta a Deus? Porque eu sempre tive no meu entendimento que a única coisa que Deus quer são filhos. Filhos ao redor de sua mesa. Por isso que ele disse para Pedro, né? Perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor. E ele respondeu: apacenta as minhas ovelhas. E ele perguntou isso por 3 vezes. Porque a única coisa que ele entende como retribuição, como fé, como confiança ao amor que ele nos dá, é isso. Se você está repleto desse amor, acredita nele, está experimentando ele, passa para outro, ensina outro, traz mais filhos para a minha mesa. Então sempre que você quiser agradar a Deus, fazer uma oferta a Deus, faça isso, faça o bem ao outro. Eu acho que essa é a maneira que realmente, pelo menos é a minha maneira de pensar, que realmente alegra o coração de Deus. É você amar o outro, é você fazer bem ao outro, é você estender a mão ao outro, é você falar que existe uma possibilidade, que existe um Deus, que Ele é amoroso. Né? Então, sempre que você quiser agradar a Deus, agradecer a Deus, ou fazer um pedido a Deus, faça bem ao outro. Porque aquilo que você planta, você colhe. Ele também disse isso, né? Aquilo que o homem semeia, isso colherá. Eu quero plantar essa semente no seu coração, para que a sua mente, que muitas vezes é o seu pior inimigo, perca um pouco essa força de te dominar, de aumentar os seus medos, de criar os seus monstros, de limitar o seu poder, a sua capacidade divina de realização de todas as coisas. Acredito que este livro chegará às mãos das pessoas que estão prontas para uma transformação interior radical e que atuará como um catalisador dessa mudança. Espero também que ele alcance muitas outras pessoas que achem o conteúdo digno de atenção.
embora ainda não estejam preparadas para viver plenamente essa transformação. Talvez mais tarde, a semente plantada com esta leitura se junte à semente da iluminação que cada ser humano tem dentro de si e acabe germinando e florescendo dentro delas. Então talvez seja o primeiro passo, né? A mudança é radical? Sim, se você quer realmente uma mudança total na sua vida, você tem que se comprometer de forma conclusiva, de forma incisiva, com persistência, com dedicação, se abrir, entendendo que nem tudo que nos foi ensinado é verdade. Entender que quando a gente chega nesse mundo, a gente chega com verdades prontas e somos convencidos ou obrigados a aceitá-las. Não é bem assim. Vamos tentar ir direto à fonte. Vamos tentar acessar direto a fonte da verdade. Vamos ver qual é a verdade. Porque aquilo que é verdade vai sobressair, aquilo que é verdade vai se manter. Porque ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está disposto realmente a conhecer a verdade como ela é, abra-se e ela virá até você. Mas aí você precisa também estar disposto a se abrir, a deixar com que alguns paradigmas sejam quebrados, algumas crenças sejam alteradas, porque não é bem assim. Alguém condicionou que era assim e pregou por muitos tempos, escreveu, tornou lei, tornou dogma, tornou doutrina. E assim vem sendo por muitos e muitos anos. A gente chega aqui e não questiona nada. Vamos direto à fonte. Deus é acessível. Vamos direto a Ele. Vamos descobrir qual é a verdade na fonte. Eu te convido a acompanhar essas leituras que eu vou postar. Estou me preparando, lendo, separando alguns trechos. E vou deixar de cada trecho uma reflexão para você. Para que essa centelha divina que habita em você converse com você. Se você assim quiser e conseguir acalmar sua mente, silenciar a sua mente, se retirar um pouco para dentro de você mesmo, aquele Deus que habita em você, porque Ele disse que habita em você. Ele fala, Ele não é mudo, Ele não é cego, Ele não é surdo. Ele está aí, como um ser divino habitando no seu corpo e fala com você o tempo todo. É que o nosso barulho não nos permite ouvir. Então vamos silenciar esse barulho e vamos ouvir o que Ele tem para dizer. Eu espero você para comentar comigo essas experiências. O que tem sido bom para mim, eu transfiro a você. Você faça o uso que você quiser. Fica com Deus.